dia 26 de abril, e eu acho que muito antes do dia 16 de maio nós já teremos respostas suficientes para entender a nova dimensão desse conflito. São coisas que estão acontecendo agora. São coisas que estão acontecendo nesse momento. São coisas que estão acontecendo nesse momento e cuja tradução... O que acontece, pessoal? Mesmo que a gente busque a informação, vamos dizer, no Twitter, no Telegram, vocês vão ver que existem tendências dentro dessas mídias, favoráveis, mais ou menos favoráveis à Rússia ou à Ucrânia, à Rússia ou à OTAN. Então, nós vamos precisar de um pouquinho mais de tempo para entender. Por exemplo, hoje tem imagens de ataques à ponte de Odessa, a ponte Zatoka, né? Que teria sido atingida por um ataque de mísseis russo, né? Então, você vê em algumas mídias que seriam mais favoráveis aos russos, a ideia é de que elas foram absolutamente destruídas. Em algumas mídias mais favoráveis aos ucranianos, diz imagens podem ser tomadas maiores ou menores, até aí a foto pode até ser montada, que os danos são ligeiros. Mas uma ponte atacada em Odessa, efetivamente, já mostra que há algum tipo de intenção a oeste do Dnieper. A oeste do Dnieper, tá? É muito grande a escalada do conflito, Eduardo. Eu acho que sim, Ítalo. Eu acho que agora as coisas parecem caminhar para uma construção de perda de controle, tá? Ainda que muitas vezes a gente possa especular que se esses grupos, dadas as suas respectivas influências, se nós não estaríamos vivendo uma guerra econômica, uma guerra de lobbies, mas tudo isso é fato. Eu sempre digo, é multifatorial o conflito, mas nós não podemos esquecer também de alguma coisa que é super importante. Quando você mexe com questões étnicas, quando você mexe com questões religiosas, culturais, históricas, muitas vezes as coisas saem de controle. E eu acho que a gente caminha, de alguma forma, para a perda de controle nesse conflito. E a perda de controle nesse conflito é muito perigosa em função dos países serem detentores de tecnologia e de capacidade destrutiva, inclusive na seara nuclear, bastante expressiva. Tá? Nós estamos vivendo esse problema, nós estamos vivendo essa questão, nós estamos vivendo... Pode ser que realmente seja tudo intencional, né? Eu acho que é possível que, como diz aqui o Ângelo, é uma tese respeitável, que haja uma construção intencional de provocar o caos. Eu sempre digo que esses grandes grupos que controlam o mundo, eles temem a anarquia, mas eles trabalham todos os dias para que o caos seja instaurado, porque com o caos instaurado, nós não vamos conseguir verificar de maneira clara o que se faz em relação à tentativa de polarização de sociedades, das revoluções coloridas, das sociedades cindidas, dos identitarismos e de tudo que se constrói aí ao longo da tentativa de tornar invisível a mão desse poder hegemônico. Aí o pessoal diz assim, Aloysio Raia, bom dia, seja bem-vindo. Aí o pessoal diz o seguinte, coloca o link do teu canal aí no chat, Aloysio, porque ontem muita gente perguntava aí a respeito do acesso ao seu canal, que tem muitas imagens interessantes, muitos vídeos bacanas também. Coloca o link do teu canal no YouTube, Aloysio. Veja, é teoria da conspiração dizer que esses oligopólios mandam no mundo? Se vocês acham que é teoria da conspiração, estudem um pouco a própria origem da cisão na sociedade ucraniana a partir do Euromaidan. Eu não estou dizendo que eu apoiava o governo anterior, que era eventualmente pró-russo. A questão não é essa. A questão é que você divide a sociedade. Nós temos testemunhos aqui de ucranianos e ucranianas que disseram, olha, o que está acontecendo na Ucrânia também é parte de uma divisão cultural entre a Ucrânia do oeste e do leste, que foi oriunda do final do período soviético, lá no começo dos anos 90, com a Ucrânia no lado oeste se aproximando muito mais da cultura europeia, dita cultura europeia ocidental, ou da Europa Central, pelo menos, e a Ucrânia a leste, muito mais próxima da cultura russa, principalmente aí considerando Luhansk, Donetsk, as regiões próximas a Mariupol e a própria região de Odessa. Teve aqui a Lola Melnik, que é uma russa-ucraniana que nasceu em Odessa e que conta um pouco dessa realidade. Então, até convido vocês que estão chegando aqui pela primeira vez ou que não tiveram a oportunidade de assistir a entrevista com a Lola, que vejam a entrevista com a Lola, porque ela cita muitos pontos interessantes dessa guerra, dessa fratura cultural. O Euromaidan,
além de tudo, ele é muito mais oriundo de partidos da região oeste da Ucrânia, principalmente da região de Lviv, próxima à fronteira com a Polônia. Se nós observarmos as manifestações na Polônia, vocês vão verificar que existe um ressentimento histórico em relação aos russos e, derivado desse ressentimento histórico, tem um grande apoio militar, político, institucional ao esforço de guerra contra a Rússia. Tá? É importante que, nesse momento, isso seja citado, frisado, porque teve aqui no Brasil ontem a secretária Nuland, Victoria Nuland, dos Estados Unidos, e aí as fotografias mostram que a reunião da Victoria Nuland visa sempre aquela coisa dos grupos identitários, dos grupos que estariam teoricamente lutando por razões e questões nobres, de prestígio de determinados grupos, para coibir determinadas injustiças. Então, sempre o ressentimento e o senso histórico de injustiças, ou o senso da promoção de justiça, que fomentam as divisões dessas sociedades. Não há como analisar o conflito ucraniano sem lembrar que a Ucrânia foi cindida entre oeste e leste, que a partir de 2014 você tem aí 8 anos, pelo menos, de ataques e contra-ataques na região do Donbás. Esses ataques vão exacerbando a questão das diferenças étnicas, tem a questão da pobreza maior num determinado campo, num determinado espaço geográfico do país, no outro espaço do país, por exemplo, repito aqui a questão de Lviv, você tem lá lojas de grife, como na capital também, lojas de grife, uma elite bastante próxima do Ocidente, bastante próxima de Londres, e é tudo isso que está acontecendo de maneira repetida em vários lugares do mundo e que vai cada vez se tornar mais presente aqui no Brasil. Tornar-se-á cada vez mais presente. Você vai perceber isso a partir dessa proposta que nós estamos fazendo, para que você observe que esses grupos identitários, que esses grupos que, teoricamente, lutam por justiça de causas legítimas, historicamente, muitas vezes são utilizados como maneiras de cindir as sociedades.